Irmãos e amigos, nós estamos finalizando o Sermão da Montanha, capítulo 7, estamos já no final, e nós vamos ler aqui Mateus 7, 24 a 27. Aí os dois últimos nós vamos ficar para o próximo domingo. Os dois fundamentos aqui. Mateus 7, 24 a 27. Então aqui nós estamos finalizando, já estamos no final, né? Mas ainda vamos continuar só no do próximo domingo, o 28 e 29. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras, as minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Vamos orar. Amado Deus, queremos te agradecer nesta noite, agradecer por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e pedir perdão pelos nossos pecados. Que tu abra o nosso coração, nossa mente, para que possamos sair daqui ouvindo e tentando fazer dia a dia o que a tua palavra diz para nossas vidas. Nós te rogamos ao Espírito Santo que tenha misericórdia de nós e que nos que abra o nosso coração e que esclareça aquilo que eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Em nome de Cristo, amém. Então, nosso tema hoje, o firme fundamento. O firme fundamento. Quando você tem a oportunidade de construir alguma coisa, né, principalmente uma casa, você vai selecionar, você compra um local. Normalmente você não compra um local que está em declive demais, porque você vai gastar mais. Então você seleciona um bom local e observa as fundações que você vai fazer. Não é isso? Mais ou menos é assim que você vê o local e as fundações. Então, por quê? Porque a localidade é importante e as fundações por causa de momentos críticos que são causados pelas chuvas. Você observa no Brasil, né? Tem locais no Brasil, aqui no Amazonas, em que as pessoas colocam suas casas no declive e depois, quando dá uma chuva grande, cai. E quem é culpado? O governo. E aí a pessoa vai com as suas tentando explicar, mas não tem jeito. Se você faz sua casa em locais com muito declive, você vai ter problema da chuva e vai destruir a sua casa. Jesus, ele traz esses exemplos. Porém, eu gostaria hoje, antes de entrar no texto propriamente, primeiro, qual o fundamento da Igreja do Senhor? Porque eu queria falar qual é o fundamento da Igreja do Senhor. Qual o fundamento para a sua vida? Então, quando lemos no Novo Testamento, vemos o ensinamento de Jesus e dos apóstolos a respeito da igreja. Então, a igreja, o Senhor usa sobre a igreja algumas metáforas para ensinar sobre a igreja. Então, a igreja é chamada povo de Deus, chamada corpo, chamado família, chamado a noiva de Cristo. Porém, uma das principais metáforas para ensinar sobre a igreja é uma construção.
Então, eu gostaria assim de colocar um pouco na mente dos irmãos a importância da igreja sendo construída, onde a sua base. Os crentes são chamados de pedras vivas. Nós temos esse caso espiritual em 1 Pedro 2,5. Então você que crê em Jesus, você é uma pedra no edifício espiritual dessa construção que Deus está fazendo. A igreja também é chamada de santuário, em 1 Coríntios 3,16, e família de Deus, em Efésios 2,19. Então, essas metáforas mostram os alicerces da igreja, como ela fala sobre isso, a ideia. Então, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra importante na igreja que ele está construindo. Mas o fundamento é composto pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos, Efésios 2:20. Então a base da igreja de Cristo, Jesus é a pedra angular, mas o seu fundamento é constituído pelos profetas do Antigo e profetas do Novo Testamento, e escritores e apóstolos do Novo Testamento. Então, quando se tem a ideia de apóstolo hoje, você é um apóstolo, você que diz, porque apóstolo andou com Jesus. Só um apóstolo que não andou de maneira física com Jesus foi Paulo, mas Jesus se manifestou para Paulo. Então, quando o apóstolo João, lá em Apocalipse, teve a gloriosa visão da Nova Jerusalém, uma imagem da igreja glorificada, descendo do céu, ele pareceu ter dificuldade de descrever o quão gloriosa era essa igreja que descia do céu, a Nova Jerusalém. O cuidado era tão extraordinário e que tinha 12 fundamentos, segundo João. Estes fundamentos carregavam o nome dos 12 apóstolos. Então o fundamento da igreja é os apóstolos, os profetas do Velho Testamento, e Jesus é a pedra angular. Mas nós temos a rejeição do alicerce, a segunda coisa. Por que é tão importante compreendermos que os apóstolos são o fundamento da igreja? Por que é importante? Porque existe a doutrina dos apóstolos, como diz em Atos 2,42. Jesus não falou tudo de maneira pessoal quando estava aqui na terra. Os 4 evangelhos, eles relatam algumas partes de Jesus que são importantes para você entender o cristianismo. Porém, Jesus falou através dos seus apóstolos, e os seus apóstolos escreveram o que Jesus falou. Isto é, Jesus, através do seu Espírito Santo, falou a esses apóstolos. Então o que o Paulo escreveu, o que Tiago escreveu, o que Pedro escreveu, o que João escreveu, estavam de acordo com o que Jesus queria. Então, quando você quer minar a autoridade bíblica, você tem que quebrar os apóstolos. Nos últimos 200 anos, houve uma agressão desenfreada contra os apóstolos, contra a confiabilidade, a suficiência e a toda a autoridade do Novo Testamento. Houve um ataque, e esse ataque foi contra o fundamento da igreja. Então você tenta destruir os apóstolos e você destrói o Novo Testamento, você destrói o fundamento da igreja. Infelizmente temos visto isso em igrejas que se diz cristãs, que elas questionam os apóstolos. Isso significa que essas igrejas estão construindo a sua vida, a sua estrutura em cima de areia, porque quando chegar dificuldades vai quebrar esta igreja. Então, quando a igreja se afasta da fundamentação apostólica, ela inevitavelmente cai. Isso tem na história da igreja. Nós temos o ataque contra os apóstolos no iluminismo, no movimento que teve aí no século XVIII, né? No século XVIII, iluminismo, nós temos liberalismo, nós temos os neoliberalismo. No século XX, eles atacaram os apóstolos, porque eles queriam destruir
os apóstolos, toda a ideia do apóstolo, tudo que os apóstolos tinham escrito. Mas nós temos esses ataques desde o segundo século da era cristã. Então tem uns ataques, e Deus levanta um homem chamado Irineu. Por quê? Porque nessa época os gnósticos, que a palavra grega é conhecimento, gnosis, tá? Essa palavra gnosis, eles afirmavam que eles tinham conhecimento secreto sobre as coisas espirituais, as percepções superiores do mundo, eles tinham, e eles queriam que Jesus ficasse, mas eles queriam destruir os apóstolos. E Irineu se levanta contra isso, e escreve e mostra que os apóstolos são importantes, que se você destruir os apóstolos, você está destruindo o fundamento da igreja. Isso parece as feministas radicais. Eu estou estudando e lendo, tenho 13 livros para ler sobre as feministas, só delas, não tem, é tudo elas. E eu estou lendo, e as feministas radicais alegam amar Jesus, mas não suportam Paulo. Como é que pode? Porque ela não gosta de Paulo e outros apóstolos, o que eles ensinam a respeito do papel da mulher na igreja. Elas aceitam Cristo, mas elas não querem apóstolo Paulo, elas não querem apóstolo Pedro. Elas se esquecem de que tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento, foi revelação de Jesus para os apóstolos. Então os ensinamentos que Paulo colocou não é pessoal, é os ensinamentos que Deus deu através do seu Espírito para ele, para Pedro. Então Deus levanta Irineu para lutar contra isso. Então muitas vezes aqueles fariseus na época diziam assim: Abraão é o nosso pai. E Jesus diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia. Então eles, o fundamento, Jesus é o fundamento, no sentido de que Jesus é a pedra angular, mas eles não queriam. Aí Jesus diz: porque se de fato vocês crescem em Moisés, também creis em mim. Quer dizer, porquanto ele escreveu a meu respeito, quem porém me rejeitar, rejeita quem me enviou, e quem não honra o filho não honra o pai. Isto é, se eu quero seguir a Cristo e eu rejeito as coisas que o Espírito, que Jesus falou através dos apóstolos, eu não estou seguindo a Cristo, eu estou contra o fundamento. Quem tem o pai tem o filho, quem não tem o filho não tem o pai, não pode ter nenhum nem outro. Isto é, se você ama Cristo, você considera o pai. Se você considerar o pai, você tem que considerar Cristo e considerar os apóstolos. Então, amados, eu queria tratar isso com os irmãos, de que a igreja tem um firme fundamento. A igreja não é uma instituição humana. Foi Deus que levantou a igreja. Você olha na história, pode pegar os povos indígenas, os povos que se dizem primitivos, porque não conheciam a ciência, não sei o quê. Todos os povos não tinham igreja. Por quê? Porque a igreja é uma instituição criada por Deus, e a igreja vai continuar. E impérios tentaram acabar com a igreja, por exemplo, o Império Romano tentou acabar com a igreja, mas ela foi quebrada. Os impérios, o Império Russo, quando dominou o comunismo, durante 70 anos na União Soviética, tentou massacrar a igreja, muitos irmãos morreram, mas o império ali foi derrubado. É claro que ele se transfigura, mas ele foi derrubado, porque o cristianismo vence. O Islã quer destruir a igreja, os irmãos, mas o cristianismo vence. Na Coreia do Sul, mataram vários irmãos que foram dos Estados Unidos para trabalhar lá, de outros países, mas a igreja foi forte, e a igreja influenciou a Coreia do Sul. A Coreia do Norte manda matar os cristãos, manda prender os cristãos, mas eles vão brevemente serem subjugados. A China só diz que só pode funcionar 5 pessoas como igreja. Deus destruiu esses impérios. Quem é? China. Basta mexer um pouco na economia, você destrói o país.
A igreja está fundamentada sobre os apóstolos e profetas, e a pedra angular é Cristo. A pedra fundamental é Cristo. Vamos entrar no texto. O perigo de um conhecimento meramente intelectual. Observa bem, eu estou falando aqui para os irmãos. O perigo de um conhecimento meramente intelectual. Os rabinos na época de Jesus, eles discutiam: o que é mais importante? Ouvir ou praticar a lei? Ficavam discutindo isso aí. Não, é só ouvir, não, é só praticar. Ficavam discutindo. Mas eles também eles falavam uma parábola. Eles criaram uma parábola parecida com a de Jesus, sobre fundamento. Mas no final dessa parábola implicava a obediência à Torá. Isto é, ele fazia a parábola, falava dos fundamentos, mas implicava a obediência à Torá, à lei. O fundamento da parábola de Jesus aqui, que é uma parábola, aí os dois construtores, resulta na obediência à palavra dele. É diferente. Eles queriam que a pessoa obedecesse a Torá, as 630 leis, ou 613 leis. E Jesus quer que você obedeça às palavras dele. Essa é a diferença entre os rabinos. O texto, capítulo 7, anterior a esse texto, Jesus fala em dizer e fazer. Não basta você dizer, você tem que fazer. Essas duas palavras, os dois verbos. Dizer e fazer. Nesse texto, Jesus contrasta ouvir e fazer. Entendeu? Você pode dizer, mas não fazer. Tem que dizer e fazer. Nesse texto, ouvir e fazer. De um lado, Jesus quer que você ouça a palavra e pratique. O cristianismo é isso. De outro, vamos dizer, as pessoas apenas ouvem, mas elas não procuram praticar o que Deus tem mostrado, fica difícil. Você está negando o que crê. Então, essas pessoas nesse texto, vamos lá, contexto do texto. Essas pessoas eram religiosas. As duas pessoas, assim, os que constroem sobre a rocha, estavam ouvindo a palavra de Jesus. Esses que ouvem, praticam, constroem sobre a rocha. Esses que ouvem, mas não praticam, constroem sobre a areia. São duas pessoas religiosas. Aqui no texto não está falando, o cara é ateu, então ele não está construindo a vida dele na rocha ou na areia. Não. O texto não é isso. O texto está falando de duas pessoas religiosas. Então, a única diferença é onde eles constroem. Se é na rocha, se é na areia. Um dia eu fui, uma curiosidade, um prédio de 20 andares. 20 andares. E aí estava aquela estaca, entrando lá. Aí eu fui olhar, né? Não sou da área, né? Nasci, engenharia civil. Eu digo, por que bater a estaca? Quantos metros? Nossas medidas deu 24 metros. Porque tem que chegar na pedra. Tem que chegar na pedra. 24 metros. Tem que chegar na pedra. Senão não dá para construir. Senão vai descer. Porque com peso, né? Tem aquele prédio em Dubai, né? Não faz memória. Não sei se os irmãos sabem, 500 metros. Meio quilômetro de altura.
E que isso? 500 metros. Imagina quanto é a fundação. Isso eu estou para dizer, mostrando uma coisa de engenharia aí. Então, amados, o que acontece com esses dois religiosos? Vem a chuva, bate no telhado. Vem o vento, bate na parede. E vem as águas e pega o alicerce. E aí, saber se essa casa vai aguentar. Vento, chuva e água. Então, isso vai mostrar como é que está essa construção. Então, Jesus está usando essa metáfora. Então, da mesma maneira, os cristãos, tem aqueles cristãos genuínos que ouvem e fazem, e aqueles cristãos que a gente pode chamar de espúrios. Espúrios. Eles ouvem, mas eles não fazem. Então Jesus aqui não está comparando um cristão que professa a fé e o outro que não professa a fé. Não, Jesus está comparando aqui dois homens ou duas mulheres que professam a fé, que creem em Jesus e como é que estão agindo. São dois religiosos. Estou usando essa expressão para o irmão entender. São dois religiosos. Ambos leem a Bíblia. Ambos oram. Ambos participam da ceia. Ambos compram literatura para ler. E aí você que está... Mas quem é que está colocando na rocha? E quem é que está colocando a vida na areia? Mas todos são parecidos. Mas nós não conhecemos o fundamento. Nós não conhecemos o fundamento daquela pessoa. Qual é a fundação dela? É areia ou é pedra? O que vai medir, o que vai mostrar quem é ela é quando vem a tempestade, é quando vem a chuva, quando vem o vento, quando vem os rios. Aí vai mostrar como está a casa. O que é para nós? Quando vem as tribulações, quando vem os problemas, quando vem as decepções, quando vem as traições. Então não basta apenas fazer uma profissão de fé verbal. Não basta, eu creio em Jesus, que é o meu Salvador. E você diz isso, e você substitui isso pela obediência. Isto é, você não considera a obediência. Não adianta. Não adianta você dizer, eu creio que Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, Sim, como é que você está fazendo dia a dia? Você está procurando obedecer? Jesus não está interessado em palavras polidas, em palavras ortodoxas, em palavras bonitas, ou em palavras que agradam Jesus. Não, Jesus quer obediência, quer que se você ouve a sua palavra, você faz. Você quer fazer, você quer obedecer ao Senhor. Muitos estarão no inferno e foram presbiterianos. Muitos estarão no inferno e foram batistas, e foram pentecostais, e foram metodistas, e foram anglicanos, e que foram o que for, mas não obedeciam o que ouviam. Então Jesus está dizendo, se você diz que você é de Cristo, então você ouve a sua palavra e obedece no que Deus tem mostrado para o irmão. Perdão, sobre perdão. Aí conversando com uma pessoa, não, eu sou crente, mas eu estou com dificuldade de perdoar. E aí? Vai perdoar não? Lá? Não posso. O que Jesus diz? Na oração dominical? Perdoa aqueles que eu tenho ofendido. Eu vou perdoar que tem me ofendido. Olha para o que Jesus fez. Meu irmão, já tive essa experiência aí.
pessoas que eu ajudava dentro das condições. E aí a pessoa, o outro, seu Melquides, Melquides, estão falando mal de ti. Eu digo, rapaz, e aí? O que tem a ver isso? Não, mas a pessoa, rapaz, o senhor está ajudando ele está falando mal do senhor. Eu digo, e aí tu quer que eu faça o quê? Que eu fique guardando isso? Não, eu tenho que perdoar, e eu tenho que ir para frente, porque Jesus me perdoou, eu não posso guardar rancor. Uma das pessoas que conheci, que é de igreja, ela era sensível. Ela era sensível. Sabe, ninguém poderia falar, questionar ou criticá-la, que ela, ela mudava. Tem que mudar nisso. Você tem que aprender a ser criticado. Você tem que aprender que você está errado às vezes. Obedecer. Não basta professar, não basta orar, não basta tomar ceia, se eu não estiver procurando fazer o que Deus manda, o que eu estou ouvindo. Então, amados, se você e eu ouvimos a palavra de Deus e não obedecemos, nós estamos construindo a nossa vida sob areia. Se você que se diz cristão aqui, e você não suporta uma crítica, pode ficar certo, o diabo vem com toda a força, e vai lhe destruir, e vai lhe tirar, porque você está colocando a sua vida sobre areia. A primeira carta de João diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Você está entendendo aqui? Eu digo que eu mantenho comunhão com Jesus, mas eu ando em erros, em vida dupla. Mas o pastor não está vendo você pode fazer as coisas, o pastor não está vendo. Não, se você está construindo a sua vida sobre a rocha, você vai ouvir que Jesus diz, não, eu vou pedir misericórdia para fazer. Mas se você está ouvindo e você não quer obedecer, você está construindo como religioso a sua casa sob areia. E você vai ser quebrado. Vai passar o tempo. Pastores, líderes, membros comuns são quebrados. O cara passa 30 anos no ministério. Conheci não sei se ainda está vivo, pastor, e ele se empolgou, fez teologia 4 anos. Meu irmão, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que ter conhecimento. Sim, pastor, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer economia. Aí fez economia. E aí, pastor? Legal, já satisfez aí já pode conhecer economista? Não, agora eu vou fazer direito. Aí o cara fez direito. 30 anos no ministério. Aí um belo dia, nesses 30 anos, deixou a fé pela outra mulher. E aqueles irmãos, a igreja presbiteriana, e aqueles irmãos assim ficaram, mas como é que pode? O pastor 30 anos, o Deus já deu bênção, mas esse homem agora jogou tudo para o ar. E um dia encontro ele lá onde eu moro, ele mora num conjunto melhor, e ele está bebendo. Eu digo, ei irmão, tudo bom? Tudo bem, irmão. E aí? E a vida? Irmão, muito problema, não sei o quê. 30 anos no ministério, meu irmão. Chegou a chuva, chegou os problemas, destruiu a vida dessa pessoa. Não sei como está mais. Faz uns anos, nunca mais falei. Então, amados, nossa filiação como cristão coloca sobre em nós algo de responsabilidade,
de garantir que aquilo que sabemos e dizemos está sendo traduzido no que fazemos. Jesus quer valores e ideais que modificam a sua vida. Jesus não quer palavras bonitas para ele, declarações bonitas. Deus quer obediência. É só isso. É só isso que Deus requer de mim. E aqueles que são cristãos, que querem construir sobre a rocha, eles são sal da terra e luz do mundo, porque o mundo está podre. O mundo está cheio de bactérias que causam desintegração na vida. Bactérias, quando eu estou falando isso, de maneira metafórica, a bactéria, tem bactéria boa, mas a maioria trabalha em você para destruir você. Então você sabe disso. Os discípulos de Jesus têm de ser sal e luz. Então, você está ouvindo? Quantos sermões você ouve durante o ano? Quantos sermões? Durante o ano, são 50 domingos. 52 domingos, não falha a memória, não é isso? 52 domingos, né? 52 sermões. Você ouve 52 sermões. O que você está fazendo? Então Deus quer que você escolha tesouros eternos, que você considere Jesus, não deixar a ambição dominar você, não se segurar no bem material que Deus te deu, mas você pensar em propagar o Evangelho, a justiça de Deus para os outros. Deus ama os ingratos e egoístas. Apesar disso, o Senhor ama. Então nós devemos levar essa mensagem, mas nós temos que construir a nossa vida sobre a rocha que é as palavras de Cristo. Eu estou ouvindo, eu estou fazendo, construindo sobre a rocha. Eu estou ouvindo, mas não estou nem aí, construindo sobre a areia. Você pode vir na igreja, tomar a ceia, ser batizado, fazer profissão de fé, mas isso não diz nada se o dia a dia que você está fazendo, se você está perdoando, se você está andando uma milha com o outro, se você está considerando o outro, se você está tratando a inveja que muitas vezes tem no nosso coração. Então o construtor edificou a sua rocha, a sua vida sobre a rocha. Ele é prudente, ele é sábio. E o que edificou sobre a areia, ele é insensato. O sábio construtor é aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática, dentro das condições assim, vamos dizer, Senhor, está difícil, mas eu quero que tu me ajude através do teu Espírito para que eu possa colocar em prática. O insensato é aquele que mesmo ouvindo não obedece, está construindo a vida sob areia. Jesus não está falando aqui do homem que não é cristão, no sentido de que não é religioso. Jesus está falando aqui de pessoas que são religiosas, que estão ouvindo a palavra, o Torá, o Velho Testamento lá na época, mas eles não faziam o que Deus mandava. Então, você quer entrar no céu? E eu devemos ouvir e fazer. O cristianismo é isso, amor. O cristianismo é só isso. Ouvir e fazer, mas não confiando em você. Mas você antes, você declarou que Jesus é o Salvador, você creu no coração que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, mas tem evidências na vida de que você crê. Hoje tem gente, dentro de presídios, estão presos, eles estão com a Bíblia, mas eles estão negociando droga, eles estão negociando prostituição, mas eles estão com a Bíblia. E aí tem esses pastores, esses falsos pastores que ficam dizendo para eles, não, basta você declarar, você já é salvo e acabou. Não, tem que ter evidências. Enquanto você estiver vivo, você não está na cruz, como aquele ladrão na cruz, não tinha evidências, não tinha obras,
mas ele creu e foi justificado. Mas você que não está na cruz, você que eu estamos vivos, tem que ter evidências. Então, amados, você está construindo sua casa onde? A sua vida. Na rocha, ouvir e fazer. Ou na areia, ouvir e não fazer. É isso. Cristo está posto um fundamento aqui. A sua igreja, a fundação, apóstolos e profetas, Jesus a pedra angular. Alguns constroem na esperança da prosperidade mundana, né? Outros é uma profissão externa, exterior à religião. Sobre estes se arriscam, porém a todas as intempéries na vida. Mas quando chegar a tempestade, vai destruir aquilo que ele fez. Aqui Jesus mostra o primeiro quadro, nós estamos aqui encerrando. Ouve as suas palavras e coloca em prática. E o segundo quadro, ouve os seus ensinamentos, mas não coloca em prática. O primeiro constrói sobre a rocha e o segundo constrói sobre a areia. Ambas as casas acontecem as mesmas circunstâncias: chuva no telhado, vento na parede, rios no alicerce. A primeira permanece, a segunda desaba. Duas casas são iguais, mas a diferença é o fundamento. Então, amados, Jesus mostra a importância de você construir sua casa, a sua vida, sobre os seus ensinamentos, fazendo. Então é preciso você crer e obedecer. A obediência é a evidência da fé. Então sempre faça esse teste. O que Deus me ensinou hoje? O que eu tenho que fazer? Quando cremos, obedecemos, edificamos nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Então não basta ser ouvinte da palavra, porém praticante, como diz Tiago. Não basta informação, é preciso transformação. Hoje nós temos muita informação. Nós temos muita informação, amado. Se você quiser, eu estou pregando aqui, você coloca lá no Google, você no celular, coloca no Google, Cristo é a rocha, aparece várias coisas. Então não basta ser ouvinte. Você está edificando a sua casa sobre a rocha? Ou você está edificando sua casa sobre areia? Preste atenção, amados. Construir sobre areia é construir para o desastre. Que o Senhor nos faça construtores sábios para a eternidade. Então nada nos separará do amor de Cristo. Então, amado, seja um construtor prudente. Ouça a palavra de Cristo e faça. Porque assim você construirá a sua vida sobre a rocha. Amém.